precisa do 3G para voar de drone? Será que você precisa ter internet no celular ou tablet e tal para você voar com drone? Interfere ou não? Aguenta aí que nesse 460 nós vamos falar sobre isso. O que será que esse carro aprontou? Pelo jeito aí, gente, esse drone aparentemente seguiu, né? Fez o mesmo caminho que o carro fez. Desceu a ladeira, provavelmente em alta velocidade, e ele praticamente andou pelo telhado. Dá uma volta um pouquinho o filme aí, o vídeo, para você ver. Por quê? Porque o telhado lá não aguenta o peso do carro. Para o carro ter deslocado, feito todo aquele estrago lá, esse tanto de, que foi, uns 30 metros aí, provavelmente ele estava bem chumbado e foi até chegou aquela hora lá na frente, não aguentou e parou. Mas gente, o que é legal disso daí? Um drone dá para fazer esses caminhos sem atrapalhar, sem furar telhado, sem estourar telhado nem nada, mas dá para a gente ver exatamente o que aconteceu e tal. E pela sensação da câmera, eu queria fazer um desafio com você. Que drone que você acha que fez esse vídeo? Você notou que o drone dá uma variada assim? Eu desconfio que é um drone racer. Por quê? Porque ele não mantém altitude, né? Não tem altitude hold e tal. E o cara tá voando, tá segurando essa variaçãozinha aí. Se fosse um Mavic, um Phantom, alguma coisa, você iria ver aquela imagem estabilizada. O vídeo você não iria ver chacoalhando e tal. Então vamos começar a se policiar. Quando você está, por exemplo, numa novela, num filme, alguma coisa, você está vendo aquelas cenas, né? Saindo um pouquinho desse vídeo aí, desse carro aí, mas eu queria que você começasse a ter esse olhar crítico de ver e pensar, falar, que drone será que fez essa imagem? Muitas vezes tem alguns filmes, por exemplo, que o cara vai distanciando, vai andando assim, vai passando no galho, vai passando ali, tal. Eu sempre quando vejo aquilo ainda falo, pô, será que o cara fez isso daí com duas câmeras, uma olhando para frente, outra filmando para trás e tal? Que tipo de drone que é feito com isso daí? Aqui no canal do Zé Mário, tem um vídeo que eu fiz com um cinegrafista, profissional tal, até eu ainda o nome do título é assim, ó, olha o tamanho do negócio dele. Porque ele voa com um drone desses monstruosos, grandões e tal, e são dois pilotos. Um piloto pilotando o drone, que é ele e tal, e a esposa, a namorada tal, ela fica de olho com o mesmo controle e tal, só que ela fica controlando só a câmera. Então, enquanto o cara olha para frente e tem a visão da frente, a mulher lá, ela fica olhando para trás e focando no que precisa. Porque para fazer tudo isso daí com uma pessoa só é muito difícil. Então vamos começar a olhar, ter esse olhar crítico em tal filme, em tal lugar, tal. Quando você pegar umas tomadas legais e tiver curiosidade, manda para cá, pra gente soltar aqui no 460 e falar, ó, o que você acha que fez, que drone que fez esse tipo de imagem, o que precisaria para fazer um negócio desse e tal, por exemplo, que efeito, quando você vai fazer, por exemplo, rapidinho antes da gente já entrar no 460 em si, por exemplo, você no LIT, tem uma opção de você travar o foco num objeto aqui e o drone sai voando. Daí você sozinho sai voando e o drone voando de costas. E o drone vai focando o gimbal sozinho, assim, ó. Ele que vai fazendo o LIT, que vai fazendo esse negócio aí. Esse daí é um dos truques que você pode utilizar, por exemplo, para fazer aquele distanciamento assim, ó. Entendeu? Você voa com o drone, fica preocupado só com o voo do drone e deixa que o LIT fica apontando para aquele lugar que você quer. Essa daí é uma das coisas que dá para fazer sozinho. Profissionalmente, a turma usa, que nem eu falei, dois pilotos e tal, mas vamos explorar esse assunto em outro 460, e o que você tiver de vivência, de experiência e tal, vai mandando para cá, que eu vou montar um outro 460 para a gente falar sobre isso. Gente, eu sou o Zé Mário, tô aqui em São Carlos, e esse daqui é o 4 minutos e 60 segundos. Informativo mais que diário sobre drones, aeromodelo, essas coisas que voam e tudo mais. Lembrando que todo dia às 8h15 da manhã tem um vídeo novo para você, não falha nem um dia, tá? Tô indo para quase 2 anos já, tá fazendo quase 2 anos, que eu não tô falhando nem um dia. Todo dia tem pelo menos um vídeo novo. Quando não, tem mais vídeos tal, conforme vai passando tal. E se você quiser colaborar, pô, o Zé Mário tá aqui todo dia fazendo vídeo para você de graça, não tem que pagar nada tal. Se você quiser, tem esse botãozinho Seja Membro aí embaixo. Tem esse aqui, ó, esse link, zemario.tv/doe. Entra lá que tem várias formas de colaborar. Eu tô pedindo R$1, gente. R$1. O botão Seja Membro aqui tem planos a partir de R$1,99 por mês.
O que é isso daí? Para você não é nada, mas aqui para o canal é muito, que quanto mais gente colaborar, mais coisas eu consigo trazer para você, experimentos e tudo mais, né? Mas, gente, uma dúvida que muita gente me pergunta mesmo, que pega e fala assim, pô, Zé Mário, você fica falando de colocar o celular em modo avião, mas e se eu estiver voando, o que acontece? Será que dá? O drone voa sem o 3G? O modo avião você coloca ligação tal, voa ou não? O que acontece? Bom, gente, eu vou falar especificamente do Android, tá? Do iPhone, como todo mundo sabe, eu não tenho iPhone. O dia que alguém quiser me doar um iPhone X, Epsilon, essas coisas aí, manda que daí eu vou poder falar sobre isso. Mas por enquanto eu tô falando para você sobre Android, tá? No caso aqui, esse daqui é um Moto G30, o celular atual que eu estou utilizando. O que eu normalmente sempre fiz e sempre faço e sempre falo nos voos? Eu vou voar, eu coloco o celular em modo avião. Quando você coloca o celular Android em modo avião, ele desliga Wi-Fi, Bluetooth e a linha de dados. Desliga tudo, tá? Dados, não vai atender ligação e tal. Por que eu faço isso? Primeiro, se eu estou voando e a pessoa fica mandando mensagem para mim no WhatsApp, tem notificação, alguma coisa, você tá com a tela lá, fica aparecendo aquele monte de coisa. Você tá com a tela querendo ver o aplicativo, ver o que está acontecendo, e vem notificação, vem isso, vem isso. Daí você fala, Zé Mário, tem o modo não perturbe. Se você realmente ativar o não perturbe, já é uma beleza. No Android ele já elimina tudo isso daí. Entretanto, mesmo no modo não perturbe, imagina você tá voando e toca o telefone. Se eu habilito o modo não perturbe no Android, se alguém me ligar, não vai tocar, não vai aparecer na tela, tá? Isso daí é tranquilo e tal. Entretanto, se for um dos favoritos, um dos contatos meus favoritos, alguém da família, alguém que está lá no contato favorito, ele passa o não perturbe, ou algum outro bloqueio, alguma regra que eu tenha definido permitindo, e vai aparecer na tela. Quando eu vou voar, não interessa se cair um raio em casa ou o que for, não adianta atender. Eu tô com o drone no ar, eu não quero ser atrapalhado. Então, para ficar tranquilo, eu habilito o modo avião justamente para cortar tudo. O celular ele vira um tablet. É isso que eu faço, tal, sempre fiz e recomendo você fazer. Para que você precisa, na hora de estar voando, ficar conversando no WhatsApp? Você não vai. Para que serve o 3G? Para que serve o plano de dados, que é o que você vai usar? Você não vai querer estar voando e ligar para alguém e ficar conversando, porque senão você não vai enxergar nada aqui na tela, né? Sabe o mapinha, no caso da DJI? A gente tem o aplicativo, tudo vai funcionar bonitinho, só que o mapinha não vai funcionar. Na seguinte condição, se você for voar num lugar que você nunca foi voar antes, e o teu celular estiver em modo avião, daí você você coloca em modo avião, entra no DJI Go, daí vai aparecer o mapa vai estar em branco, não vai carregar rua, não vai carregar lugar, não vai carregar nada. Vai aparecer um negócio cinza, o pontinho do drone e vai embora. Você vai levantar o drone, vai aparecer onde está o drone, vai aparecer o home point, mas não vai ter nada. Você não vai estar vendo, por exemplo, uma referência de estrada, pista, alguma coisa, cidade, se você tiver, rua, alguma coisa, não vai ver nada. Isso se for um lugar que você nunca foi. Por quê? Porque quais são as informações que o celular, que o aplicativo tem nessa hora para te dar? Ele sabe a coordenada de onde você está, sabe aqui e tal, só que ele não consegue plotar o mapa. Se você utiliza aquele mapa satélite, que usa foto satélite, aí no caso estou falando para você, para quem usa o mapa padrão, né, aquele que é só desenho, que eu prefiro também porque consome menos dados. Mas se você ainda usa o satélite, ele não vai carregar nada. Ah, mas eu preciso. Qual que é a dica para você fazer? Duas opções. Ou você, na sua casa, antes de sair no teu Wi-Fi, você entra no aplicativo DJI Go, DJI Fly, no seu aplicativo, até outro drone que seja, você vai no mapa e vai navegar no mapa, vai lá navegando tal, no lugar que você vai voar. Ah, eu vou viajar para São Paulo. Entra no mapa aqui em São Paulo, fica navegando e entra lá no, por exemplo, vou no Pacaembu. Eu sei que a hora que chegar no Pacaembu eu vou ligar o celular em modo avião e não vou querer esperar lá na hora. Então aqui eu já vou, uso a minha internet, abro o mapa lá no Pacaembu, fico navegando, deixo ele uns 5, 10 segundos, um pouquinho, até ele carregar tudo. A hora que no mapa apareceu as coisas, as ruas e tal, você pode sair do celular, isso daí chama cache, ele vai lá e guarda no cache do celular, tá? Outra opção que você tem, ou senão vamos supor eu fiz isso, daí chego na hora lá no Pacaembu, eu estou em São Carlos, né? Viajo 220 km. Chego no Pacaembu, eu coloco o celular em modo avião, ligo o drone, entro, daí eu entro no mapa e vejo que não está carregando nada. Qual que é uma opção que você pode fazer?
desliga o drone, liga sai do modo avião aqui, liga o 3G e tal, espera ele carregar, que a hora que você ligar o 3G ele vai carregar todo o mapa. Carregou o mapa, dá uma olhada navegada no mapa, tal, entra lá, dá uma navegada bonitinho, tal, tá beleza, tá. Daí você coloca ele em modo avião, liga o drone, conecta e vai voar, tá? Desse jeito, o 3G serve só para isso, para carregar a informação do mapa. O celular, o DJI Go tal, não é que nem, por exemplo, o aplicativo Waze. O Waze, para quem conhece que você vai andar de carro, lá ele mostra o tráfego, o trânsito na rua, tal, onde tem guarda, onde tem radar, se tem acidente, essas coisas tal. O drone não tem nada disso. Então não tem para que você estar conectado online direto. Ele não vai aparecer, tem um helicóptero, tem um acidente, não tem nada, porque o aplicativo não faz isso por enquanto. Então, por enquanto, você pode voar sim em modo avião. Se acontecer de, por exemplo, você estiver numa área do no-fly zone que necessite autorização, alguma coisa, quanto a isso você vai fazer. Mas você não precisa habilitar nada disso daí aí, tá? Não tem problema, tal, você não precisa realmente do 3G para fazer isso. Pode colocar no modo avião. Daí você fala, mas Mário, meu drone é o Spark. Quando eu coloco em modo avião, ele desliga o Wi-Fi. Como é que eu faço? No Android, quando você habilita o modo avião, ele vai desligar Bluetooth, Wi-Fi e a linha tanto para atender quanto a linha de dados. Daí você volta lá e liga só o Wi-Fi. O Android permite você ter, no modo avião, ter o Wi-Fi ligado. Então você entra no modo avião e depois liga o Wi-Fi. Daí você conecta no Spark e vai navegar bonitinho. Se você quiser fazer live, tudo bem, daí você tem que ligar, tal, aí já é com você, tá? Só a título de informação, o que eu andei fazendo? 2 celulares. Eu acabei optando por aí. O que eu estou fazendo? Esse daqui é o Moto G30, que é o celular para uso. Tenho todos os aplicativos aqui, se um dia eu quiser usar tal. Mas o que eu estou fazendo hoje? Eu estou utilizando, esse daqui é o Moto G8 Plus, tá? Que eu arrumei um usado. Estou utilizando ele. Nesse celular aqui não tem chip. Esse celular aqui está em modo avião. Eu já deixo ele em modo avião, com o Wi-Fi habilitado e acabou. Quando eu vou voar, eu utilizo ele. Daí eu vou voar num lugar que eu nunca fui. Se eu chegar lá e não tiver o mapa, o que eu faço? Eu pego o meu celular atual, o Moto G, ligo o roteador, que o Android tem aquela opção lá de roteador para ele compartilhar o Wi-Fi. E daí esse celular aqui, o G8, ele vai conectar no Wi-Fi desse celular lá no meio do mato onde eu estiver. Vai carregar o mapa aqui. A hora que acabar de carregar, eu faço isso que eu falei para você. Eu coloco ele em modo avião de novo, eu volto. E daí eu voo com o drone. Daí quando eu chego na minha casa, eu pego o celular que eu voei com o drone. Ele vai entrar no Wi-Fi. Daí eu entro no DJI Go e sincronizo os voos. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai sincronizar o aplicativo DJI Go com o site. Eu entro no DJI Go, mando sincronizar. E junto com isso, tem aquele negócio lá da caixa preta. zemario.tv/caixa preta. Entra nesse link para você ver se você não sabe como fazer. Ele vai sincronizar os logs daqui com o AirData. Então, na minha casa ele vai fazer isso daí. Não tem problema, tal. Estou fazendo isso daí sem problema. Outra coisa que pode acontecer, já estou prevendo suas perguntas. Você pega e fala, mas Mário, o celular, que pode ser um tablet também, entendeu? Tanto faz ser um celular, um tablet, o que for. Se acontecer de eu tô com esse celular aqui sem chip, sem internet, sem nada, voando, e daí o drone cai, o drone perde. Como que você vai entrar lá no AirData e ver o log de voo? Aqui no celular eu tenho as informações, eu consigo ver a última coordenada, tal, vai funcionar tudinho. Se eu quiser no meio do mato, que é uma dica que eu dou lá no Caixa Preta, nesse vídeo que eu falei para você ver lá. O que eu faço? Eu pego o meu celular de uso, roteio o Wi-Fi que eu te falei, ele vai conectar, mando sincronizar no meio do mato o log de voo, daí eu entro nesse celular, vou lá no AirData pelo navegador, vejo lá, eu vou conseguir ver o log de voo recente e tal, consigo ver, entender o que aconteceu, calminho para localizar e tudo bem, entendeu? Não tem problema nenhum. Eu só queria que você entendesse, para voar não precisa ter 3G ligado, não precisa ter Wi-Fi, não precisa ter nada, tá? Na primeira vez, na ativação, você acabou de comprar o drone, está indo com ele para o meio do mato, num lugar descampado, que é o que eu recomendo, na primeira vez, você vai precisar ter sim o 3G, um plano de dados no celular que você tiver. Você pode fazer essa daí de rotear, ou se não usar um, justamente para ativar o drone. Na primeira vez que você utiliza o DJI Go, o DJI Fly, você precisa estar conectado à internet para fazer o login.
se o drone for a primeira vez para ativar o drone, todos esses procedimentos. Mas no dia a dia corriqueiro você não precisa utilizar o 3G, beleza? Acho que está tranquilo e eu acho que eu consegui eliminar todas as possíveis dúvidas, que é o que eu tenho respondido praticamente toda semana. Tem alguém que me pergunta sobre isso. Fica com medo, fala, Zé Mário, você falou o negócio lá do 3G, mas e aí, de colocar no modo avião? A única coisa é o seguinte, você pode deixar ele não colocar no modo avião. Se você falar, não, mas eu vou, porque se minha esposa ligar, eu tenho que atender para explicar onde que eu tô, ou eu tenho que compartilhar a localização, de repente você é rastreado, sabe? Aqueles caras que saem para voar e tem que deixar o WhatsApp ligado à localização 24 horas por dia para quem quiser saber exatamente onde o cara tá. Esses casos à parte, daí tudo bem. Mas no dia a dia você pode, quanto ao drone não tem problema, tá? Questões conjugais, vamos falar assim, daí você se vira lá com a patroa se precisa ou não deixar ligado, mas pro drone pode deixar desligado que não tem problema, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, deixando um abraço pra você. Lembrando que todo dia às 8h15 da manhã tem um vídeo novo, que é justamente para você já começar o dia, já matutando essa ideia, já pensando em tudo mais. Se você quiser voar de drone, fala com o 3G desligado, com o Wi-Fi em modo avião, e desligar a sua localização, você pode falar, ô patroa, o Zé Mário mandou colocar em modo avião que é mais seguro, porque pode ligar alguém, pode atrapalhar, lembra disso, tá bom? E ó, por essa dica, entra aqui, zemario.tv/doe, entra lá, vale a pena, não vale colaborar com o canal? Olha que dica valiosa, já te dei uma desculpa para você não ficar compartilhando localização quando você sai para voar, tá bom? Um abração para você e até a próxima! Eu queria assistir o programa do Zé Mário. Se você tiver 2 celulares, daí não adianta colocar o oficial em modo avião. Sim, daí se tua sogra ligar, a tua patroa ligar, você atende oficial. E o celular que você está usando para voar, daí não tem jeito, aquele lá sim não vai ter como acessar. Daí você vai ter que atender ela, só que daí você atende e fala assim, ó, o drone está voando, está no ar, eu não posso ficar falando. Você pode usar isso de desculpa. Mas lembra que as patroas não sabem que drone fica 20, 30 minutos só no ar. Você pode falar que ele fica das 2 às 6 da tarde, você está voando direto. Mesmo que você tenha uma bateria e não levou o carregador. Esse vídeo só chega até você graças à colaboração de muita gente que tem ajudado o Zé Mário. Considere fazer parte desse grupo. Acesse www.zmaro.tv/doe. Não esquece de clicar no joinha, hein? E para você que está perdido por aqui, clica aí no botão inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho também para receber as notificações.